Olá, sou o professor de engenharia Sidney Longo e hoje nós vamos falar sobre Bitcoin. A fim de contribuir com o debate, trago para vocês um resumo muito relevante do livro Bitcoin, a moeda na era digital, do expert em mercado financeiro e apaixonado pela história da criação do dinheiro, Fernando Ulrich. 2025 é o ano do Bitcoin. Por quê? Vários países relevantes estão começando a criar suas reservas em Bitcoin e os maiores fundos de investimento já criaram suas ETFs em Bitcoin, começando um grande alvoroço na mídia cada vez maior a fim de buscar novos integrantes nessa grande rede do Bitcoin. Vejam o resumo do livro e leiam no link abaixo. Por incrível que pareça, responder à pergunta o que é o Bitcoin pode ser algo bastante difícil, porque ele pode ser várias coisas. Mas, acima de tudo, o Bitcoin é uma descoberta científica, porque até a criação dele, em 2008, a solução de um problema de computação chamado o problema dos generais bizantinos, isso é, como alcançar a confiança em sistemas distribuídos, esse era um problema teórico, até a invenção do Bitcoin não havia sido solucionado e o Satoshi Nakamoto conseguiu vir com essa resposta. Então, acima de tudo, o Bitcoin sim é uma descoberta científica no campo da computação. Mas ele é muito mais do que isso e é o que eu espero mostrar para vocês neste Finbook. Mas para explicar como funciona o Bitcoin, é importante entender e iniciar do próprio nome dado pelo Nakamoto, que é Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, an electronic cash system. E a palavra-chave nessa definição é justamente o cash, que é o dinheiro em espécie no português, ou o dinheiro físico. Para entender como o Bitcoin funciona, primeiro eu vou explicar como o dinheiro em espécie funciona. O dinheiro em espécie, ele tem 4 atributos bem próprios. O primeiro é que a posse implica a propriedade. Quem tem o dinheiro na mão é o dono daquele dinheiro. Então, a posse implica a propriedade. O segundo atributo é que quem faz um pagamento com o dinheiro em espécie, ele é um pagamento entre duas pessoas. Não precisa de nenhum intermediário. É um pagamento P2P. O terceiro atributo é que é um pagamento onde as pessoas não precisam saber a identidade de quem está transacionando. Como, por exemplo, a gente vai numa banca de jornal ou numa cafeteria, a gente dá o dinheiro, recebe o café, ninguém precisa perguntar CPF, CNPJ, nem nada disso. Então, uma transação onde não é necessário conhecer a identidade das partes que estão transacionando. O quarto atributo é que é uma transação irreversível. Quando a gente faz um pagamento com o dinheiro em espécie, o pagamento está feito, a pessoa vai embora e não tem como voltar atrás. Então, a posse implica a propriedade, sem intermediários, sem necessidade de conhecer a identidade dos participantes e pagamentos irreversíveis. Essas são as 4 propriedades básicas de uma transação com dinheiro em espécie. O problema surge quando é necessário fazer um pagamento mais volumoso ou em longas distâncias. Alguém que está em outra cidade, em outro estado ou em outro país. Nesse momento, é imprescindível usar um sistema de pagamentos. Um terceiro de confiança que vai conseguir fazer aquele pagamento com volume muito maior ou para qualquer localidade. E é assim que funciona o sistema atual. E sistema de pagamentos dos mais conhecidos, o próprio sistema bancário, os bancos são sistemas de pagamentos, ou então até mesmo um PayPal, que é um exemplo de sistema de pagamentos que foi desenvolvido para a era digital, mas ainda assim é um sistema de pagamentos. A ideia com a criação do Bitcoin, por mais que isso possa parecer paradoxal, é replicar essas 4 propriedades do dinheiro em espécie, do dinheiro físico, no ambiente digital. É replicar a propriedade de um ativo que a posse implica a propriedade, pagamentos sem intermediário, sem necessidade de conhecer a identidade e irreversíveis, replicar isso no ambiente digital. Só que ao realizar esse feito, essa invenção, o Bitcoin também traz uma novidade, porque ele, ao mesmo tempo, é a sua própria unidade de conta, todas as transações dentro da rede são denominadas em BTC, em Bitcoin, ele tem o seu próprio sistema de pagamentos, ou seu sistema de transferências, e ele também é a sua própria moeda, ele é o seu próprio ativo. E essa é a primeira vez que nós temos essas 3 características reunidas no mesmo sistema. Com o paradigma vigente, temos o dinheiro em espécie e o sistema de pagamentos. E contas bancárias nada mais são do que promessas de pagamento. Promessas de entregar ao depositante aquele dinheiro em espécie que foi depositado no banco. Mas o dinheiro, o ativo, é o dinheiro em espécie, é o cash. o sistema de pagamentos, o banco é apenas o sistema de pagamentos. Assim que a gente consegue entender por que o Bitcoin é um sistema de dinheiro eletrônico
P2P. Como a gente comentou na aula anterior, o Bitcoin é o primeiro sistema de dinheiro eletrônico descentralizado. Não há uma contraparte central, não há um terceiro de confiança. E essa descentralização, ela emerge de duas formas. De um lado, a própria arquitetura física da rede, porque todos os computadores que estão conectados, os usuários, eles são, ao mesmo tempo, nós e servidor. Esse é o jargão da rede. É um node e um cliente, ou ele é servidor e cliente ao mesmo tempo. São todos iguais, por isso se diz que é uma rede peer-to-peer, entre iguais. Essa é a primeira fonte de descentralização e é por isso que se diz que a rede é imparável, porque como há milhares ou dezenas ou centenas de milhares de computadores conectados nessa rede, se cortarem 1, 2, 3 ou centenas de computadores, a rede permanece em existência porque há milhares de outros espalhados pelo planeta. Então essa primeira fonte de descentralização, a arquitetura física da rede, e é uma das fontes da robustez do sistema porque ele é tão seguro e resiliente. A outra fonte de descentralização é o próprio processo de validação das transações e de segurança do sistema e o que a gente chama o processo para evitar o gasto duplo. Todo esse processo é feito de forma voluntária, porque embora não haja uma entidade central, alguém ainda precisa validar as transações, ter certeza que ninguém está roubando fundos de ninguém e confirmar elas na rede. Todo esse trabalho é feito de forma descentralizada e voluntária. E todas as transações, uma vez validadas, são registradas numa espécie de livro-razão, ou um grande livro contábil, que é chamado de blockchain, ou corrente de blocos. Essa é a origem do termo blockchain. E por que a blockchain? Porque as transações são registradas na forma de blocos de transações, sendo que cada bloco é referenciado criptograficamente ao bloco anterior e assim por diante, formando então uma grande corrente de blocos de transações até o primeiro bloco, o bloco Gênese, aquele em que o Satoshi Nakamoto minerou 50 unidades de BTC. Essa é a origem do termo blockchain. Então todos esses usuários que estão conectados à rede têm uma cópia deste livro contábil e a cada 10 minutos em média, quando um novo bloco de transações é transmitido para a rede, cada um desses participantes atualiza a sua cópia do blockchain para que todos estejam sempre em sincronia e que todos tenham a mesma cópia fiel e atualizada desse grande livro contábil de transações. Essa é a forma que funciona a segurança e assim que o gasto duplo é evitado. Aí pode surgir a primeira pergunta, mas por que alguém se voluntariaria a validar transações e registrar elas no blockchain? Por que alguém faria esse trabalho de segurança do sistema? É aí que entra a recompensa dos BTCs. Porque de acordo com as regras do sistema, conforme o Satoshi Nakamoto concebeu lá no início, em 2009, quem registrar as transações do blockchain ganha uma recompensa de novos bitcoins criados do nada. E essa recompensa segue uma regra pré-estabelecida também, que começou com 50 BTC por bloco de transações, que cai pela metade em média a cada 4 anos, ou 210 mil blocos, até atingir um máximo de 21 milhões de unidades. Esse é o limite máximo de BTC que podem existir. 21 milhões, sendo que cada unidade é perfeitamente divisível em até 8 casas decimais. Até como curiosidade, a última casa decimal se chama Satoshi. Esse é o nome da denominação da última casa decimal. Cada BTC, uma unidade BTC, tem 100 milhões de Satoshi. Mas esse é o limite máximo, então, que pode existir. Aí a segunda pergunta derivada dessa pode ser: bom, se qualquer um pode se voluntariar e prover força computacional para validar transações, registrar no blockchain e ganhar recompensa, essa recompensa poderia ser criada quase que instantaneamente e todos os 21 milhões de BTC seriam criados quase que em D0. Para evitar que isso aconteça é que surge uma das grandes inovações da rede, chamada de prova de trabalho, ou Proof of Work, onde cada minerador, que é o usuário que valida, registra e resolve a prova de trabalho para receber recompensa, cada um desses mineradores que está trabalhando para validar a transação, ele precisa resolver um problema criptográfico que é computacionalmente muito difícil de solucionar. E no caso do Bitcoin, esse problema é tão difícil que demora sempre, em média, 10 minutos para ser resolvido. É por isso que cada bloco é minerado em média a cada 10 minutos, e é por isso que cada recompensa é criada a cada 10 minutos,
e dessa forma é impedida a inflação ou a sobreemissão, além da regra que foi definida dos 21 milhões para chegar nesse período de tempo estabelecido. Esse é o mecanismo da prova de trabalho, que sim é complicado de entender à primeira vista, mas a gente também vai explicar esse processo. Mas esse processo de validação de transações, de registro no blockchain, de resolução da prova de trabalho e da recompensa, tudo isso que é chamado de mineração. E a mineração, então, é o coração da rede, é o que mantém ela pulsando, é a essência da segurança do sistema. Sem a mineração, sem essa força computacional investida na rede, ele jamais poderia funcionar da forma que tem funcionado há mais de 12 anos, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano e com um nível de confiabilidade de mais de 99,98%. Isso é, o tempo em que a rede esteve operando desde que iniciou lá em 2009. É realmente uma proeza, uma das grandes façanhas da humanidade, a invenção do Bitcoin. E nesse período todo, o blockchain do Bitcoin se manteve incorruptível. Isso é, não tem nenhum caso de desvio de fundos, de roubo de algum usuário dentro do blockchain, onde estão registradas todas as transações do sistema. Esse é o nível de segurança em todos esses 12 anos de operação, mais de 12 anos, onde sem uma entidade centralizada, sem ninguém controlando e coordenando todas as atividades dos voluntários, sem essa contraparte central, e apesar disso e por causa disso, o sistema funciona de forma descentralizada e com muita segurança. Uma dúvida que sempre surge nesse mecanismo de recompensa dos mineradores é, e depois que chegarmos aos 21 milhões de unidades, como é que os mineradores serão remunerados se não tem mais bitcoins para criar? Aí que vem a tarifa de transação, porque parte da remuneração dos mineradores vem não apenas dos bitcoins criados, até os 21 milhões, mas também de tarifas de transação pagas pelos próprios usuários, então é tarifa que sai dos BTCs que já estão em circulação. Para ter uma ideia, em 2021, parte da remuneração, ou cerca de 15% da remuneração dos mineradores, já vem de tarifas de transação. Ou seja, quando chegarmos aos 21 milhões de unidades, que será ao redor do ano 2140, toda a remuneração dos mineradores virá de tarifas de transação. Um ponto essencial de entender é que essa segurança ela não depende apenas dos mineradores. Até porque em 2021, mineração de BTC já é um processo muito custoso, onde é necessário equipamentos bem potentes para conseguir minerar com algum sucesso, demanda energia elétrica, então também tem um gasto de energia. Então não é qualquer um que pode minerar em 2021. Mas os demais usuários também fazem parte da segurança da rede, porque tudo que acontece é público. As transações são transparentes, mas por conta da criptografia, nenhuma informação sensível ou identidade das partes que estão transacionando, nenhuma informação é revelada. Mas dessa maneira é que o sistema pode ser auditado e inspecionado a todo instante por todos os participantes. E esse também é um dos motivos que faz com que seja impossível burlar a regra de criação do Bitcoin. Por exemplo, em 2021, a recompensa por bloco minerado é de 6,25 BTC. Mas se algum minerador quiser dar uma de esperto e talvez colocar lá a recompensa, não, dessa vez eu vou colocar aqui 30 BTC. Vai que ninguém está olhando. A verdade é que sim, todos estão olhando a todo instante. É uma auditoria completa e de todos os participantes da rede. E se o minerador tentasse fazer isso, ele teria o seu bloco rejeitado, teria desperdiçado o seu equipamento e o gasto de energia elétrica e não teria ganho a recompensa. É dessa maneira que a segurança ela é feita de forma descentralizada e por todos os participantes. Mas vale a pena explicar um pouco mais o conceito por trás da prova de trabalho, né? Esse problema criptográfico que é muito difícil de resolver, mas que é fácil de comprovar que está resolvido. Essa é a essência do problema. Para usar um exemplo do dia a dia, muitos devem conhecer o passatempo Sudoku, que é aquele quadrado grande com vários quadrados vazios, alguns preenchidos, onde é necessário preencher com os números de 1 a 9 até encontrar a soma correta em todas as combinações dentro dos quadrantes, em linha e em coluna. Quanto mais casas vazias, mais difícil é de resolver, porque é preciso ir num processo de tentativa e erro, preenchendo as casinhas, fazendo as somas até encontrar a soma correta. Mas uma vez resolvido, é muito fácil comprovar que a solução está correta. Basta somar as linhas, somar as colunas e, se estiver correto, está correto. Essa é a mesma ideia quando se fala da prova de trabalho dentro do Bitcoin.
É um problema criptográfico que exige força computacional num processo ininterrupto de tentativa e erro até que se encontre a resposta correta. Mas uma vez encontrada a resposta correta, o minerador daquele seu bloco transmite o bloco com todas as informações, a resposta da prova de trabalho, e qualquer usuário consegue comprovar que a prova de trabalho está corretamente solucionada muito rapidamente. Então é um problema difícil de resolver, mas fácil de comprovar que está solucionado corretamente. É assim que funciona a prova de trabalho dentro da rede do Bitcoin. Para encerrar esse capítulo, eu queria dar um exemplo bem didático de como funciona a descentralização e por que ela é parte essencial da segurança do sistema. Eu vou botar na tela a foto de 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo são os principais banqueiros centrais e ministros de fazenda do mundo, numa reunião aqui do G7. E a gente vê todas as pessoas aqui bem engravatadas, com ternos, bem arrumadas, muito sérios, compenetrados, com muita experiência. Já esse segundo grupo de pessoas são os mineradores de Bitcoin, alguns dos mineradores. No caso aqui é uma conferência sobre Bitcoin de 2015. A gente pode ver aqui o pessoal, tem alguns chineses, alguns europeus, enfim, várias nacionalidades, pessoal mais jovem, meio largadão na cadeira, parece que não quer nada com nada. Esse é o segundo grupo de pessoas. Quando vocês olham essas 2 fotos lado a lado, qual desses grupos de pessoas que inspira mais confiança? Os banqueiros centrais e ministros de fazenda ou os mineradores de BTC? O nosso cérebro automaticamente intui, olhando as imagens, esse grupo mais sério, bem arrumado, experiente, que parece ser comprometido, realmente é o grupo que inspira mais confiança. Já aquele outro, até pela linguagem corporal, não parece ser o pessoal muito comprometido. Mas a verdade é que essa é uma pergunta capciosa, porque a pergunta correta é: em qual desses grupos de pessoas é necessário depositar a nossa confiança? E é que a gente muda a chave e entende como, quando a gente olha para o sistema de bancos centrais e moeda fiduciária, nós sim precisamos confiar que esse grupo de pessoas vai executar o seu trabalho de maneira correta, não vão inflacionar as moedas, não vão drenar as nossas contas, deixarão que os cidadãos usem o dinheiro. É preciso sim confiar nesse grupo de pessoas. Já no outro grupo de pessoas, dentro da rede do BTC, não importa quem sejam os mineradores, não importa quem sejam os usuários por trás da segurança do sistema, porque as regras incentivam sempre o comportamento honesto. Da maneira que o protocolo de regras foi concebido, é sempre mais rentável atuar de acordo com as regras do sistema do que tentar pervertê-lo em benefício próprio. Essa é a grande mudança de paradigma e por isso que a segurança no BTC ela ocorre não apesar da descentralização, mas por causa dessa grande descentralização. Portanto, o Bitcoin é um sistema de dinheiro eletrônico P2P que funciona em uma rede descentralizada, onde toda a segurança é provida por voluntários num processo chamado de mineração, onde tudo que acontece na rede pode ser auditado por todos os participantes a qualquer momento. E é por esse motivo que a rede é tão segura e resiliente e funciona há mais de 12 anos, todos os dias do ano, da semana, 24 horas por dia, sem nenhum caso de desvio de fundos dentro do blockchain, que é o grande livro contábil da rede.